Olá pessoal, eu me chamo Logans e hoje eu tô aqui pra falar sobre a nova minissérie do Netflix, Dahmer, um canibal americano, que entrou no catálogo no dia 21 de setembro de 2022 e trata sobre a história real do serial killer Jeffrey Dahmer. Bora saber se vale a pena dar o play nesse novo conteúdo da Netflix? Então vem comigo. Pra começar essa crítica, inicialmente eu vou dar uma breve introdução sobre a série e também falar minha percepção sem spoilers. Se bem que a série é baseada em fatos, então não seria spoiler teoricamente, mas mesmo assim. E aí sim, mais pro final do vídeo eu vou trazer a minha percepção com spoilers pra gente debater um pouco mais a respeito de tudo que a gente assiste na série. Mas vocês podem ficar tranquilos que quando chegar nessa parte eu aviso vocês. Ah, e eu já vou deixar aqui também um aviso sobre o conteúdo da série. Ele pode ser um pouco pesado pra quem for um pouco mais sensível, digamos assim. A série leva uma classificação indicativa mais 18, mesmo não tendo cenas tão explícitas assim, mas ainda assim trata de temas muito pesados, então fica o aviso. A série vai contar a história do Jeffrey Dahmer, nascido em Milwaukee, no estado americano de Wisconsin, e como ele se tornou esse serial killer que cometeu crimes tão horríveis. No total, ele fez 17 vítimas durante mais de uma década, sem ser pego. E entre os crimes dele, a gente tem abuso sexual, necrofilia e até canibalismo. Foi por isso que mais tarde ele acabou sendo conhecido como o Canibal de Milwaukee. Eu acho que um ponto positivo pra minissérie é o fato de ela não mostrar essa história pela visão do assassino. Ela meio que mostra as coisas de uma visão de fora e isso nos dá essa oportunidade de a gente poder realmente analisar a situação e tirar nossas próprias conclusões. A série ela já começa daquele jeito bem claustrofóbico, então tu já fica na ponta do sofá pra querer saber o que vai acontecer. A gente tem um primeiro contato com a Glenda, que é a vizinha do Jeff, que percebe que tem algo estranho acontecendo no apartamento do lado. Ela sente um cheiro de carne podre muito forte, ela ouve gritos, então ela tá sempre desconfiada, só que meio que ninguém acredita nela. Conhecemos o Jeffrey já indo tentar fazer essa busca por uma próxima vítima em um bar gay ali local, e é onde a gente consegue observar como ele agia, né? Como ele fazia pra trazer essas vítimas, levar elas pra casa dele, como ele drogava elas e todo o restante, assim. Então a gente meio que fica naquele sufoco de querer que o rapaz consiga escapar, então é realmente bem claustrofóbico. É um primeiro episódio muito bem construído, que já entrega várias informações muito importantes pra gente, sobre os crimes que ele cometeu e que já deixa a gente instigado pra realmente querer acompanhar a série e entender como tudo isso chegou até ali. Durante a série, a gente acompanha vários períodos importantes da vida do Jeffrey. Então a gente acompanha desde a infância, adolescência, vida adulta, como uma espécie de estudo sobre a mente dele e como ele chegou até aquele ponto. A narrativa da série ela não é linear, então ela começa meio que no fim, depois volta pro começo, depois vai pro meio, volta pro fim. É meio difícil de explicar, mas foi uma experiência bem interessante. A gente meio que vai navegando por entre essas peças do quebra-cabeça e com o passar dos episódios elas vão se costurando e se encaixando, sabe? Então tudo passa a fazer sentido depois. A atuação do Evan Peters como Jeffrey Dahmer tá surreal. O modo de falar, o tom calmo, caladão, esse olhar vazio que ele traz. Eu lembro muito dele da primeira temporada de American Horror Story, onde ele faz o Tate, e aqui ele tá completamente transformado. Se ele ganhar um Emmy por esse papel, vai ser completamente merecido. Outra que entrega tudo aqui é a Niecy Nash, que faz a Glenda, a vizinha dele. Os olhares dela, as expressões, o horror, o ódio que ela sente por ele, é tudo muito genuíno. Além, é claro, do Richard Jenkins, que faz o pai do Jeffrey, que também dá um show aqui. Descobrir que o seu filho arrancou a vida de 17 pessoas já é um peso gigantesco. Agora imagina saber em detalhes a forma brutal como tudo isso aconteceu. Em meio a tanto conteúdo fraco que a Netflix tem disponibilizado pra gente ultimamente, Dahmer se destaca tanto pela história como pelas atuações. A minissérie conta com 10 episódios de mais ou menos 50 minutos cada, mas em nenhum momento eu senti que a série foi arrastada de assistir, sabe? Aquele momento em que tu acaba pegando o celular e começa a viajar. Eu acredito que isso se dá ao fato de que em alguns episódios a gente tem uma narrativa distribuída, então alguns episódios eles focam em alguns personagens, como a Glenda, que é a vizinha dele, o pai dele, o Lionel, e também uma das vítimas dele, que é o Tony. Se você curte histórias sobre crimes reais, vale a pena dar uma conferida na nova minissérie da Netflix. Se você não assistiu ainda, vai lá dar uma conferida e depois volta aqui pra gente debater um pouquinho mais. Agora eu vou adentrar a zona de spoiler, então se você quiser saber um pouquinho mais a respeito da minha opinião, continua aí. Como eu falei, a série já começa com um episódio super angustiante que já deixa a gente na ponta da cadeira, torcendo pra que o cara consiga escapar do Jeff. E ao contrário de muitos filmes e séries que a gente vê por aí, eu não senti que houveram facilitadores pra essa fuga, sabe? Ele realmente teve que batalhar pra conseguir sair de lá, assim, não foi uma coisa fácil. Tanto que até tem um momento em que o Jeffrey vai pro quarto do lado, que ele fala pra ele buscar
alguma coisa que eu não lembro o que era. E aí ele tenta sair dessa, assim, e aí o Jeff volta na hora, sabe? Como a gente vê a partir do segundo episódio, a gente volta pra infância do Jeffrey e vê como desde a gestação dele tudo já era muito conturbado. A mãe dele já parecia rejeitar ele desde que ele tava dentro do útero dela e ela tomava remédios fortíssimos. Depois a gente vê seguidas vezes os problemas e brigas entre ela e o pai do Jeffrey e como aquele realmente não era um ambiente saudável pra uma criança. Eu não sei se foi só comigo, mas a construção do Jeff nos primeiros episódios ali, onde mostra a infância dele e tudo que ele passou, meio que me fez ter dó dele. Brigas familiares, esse jeito calmo dele de falar, o fato dele ser mais introvertido, ter poucos ou quase nenhum amigo. Mas um ponto positivo da série é que ela não glamoriza nem romantiza isso, porque a gente sabe o que ele passou, mas isso de modo nenhum justifica as atrocidades que ele cometeu. É na infância também onde ele começa a demonstrar interesse por animais mortos. E vendo isso, o pai dele decide ensinar a taxidermia pra ele, como uma forma de os dois terem algo em comum, algo que os dois faziam juntos, né? A série busca explorar a mente do Jeffrey, o porquê de ele fazer as coisas que ele fazia. Porque, como a gente vê ao longo da série, ele mesmo fala que ele sabia que tinha algo errado com ele sabia que o que ele fazia não era certo. Ele falava que ele não conseguia se controlar. Ele mesmo acaba falando em um determinado momento que ele merece a morte. A gente também tem aquela cena em que ele e o pai dele estão pescando e meio que ele começa a perguntar se tem alguma garota pela qual ele tem interesse. E tanto a gente como o público, como também a própria situação na série, como é mostrada pra gente, é totalmente desconfortável, porque a gente já sabe a sexualidade dele porque já nos foi mostrada previamente, né? Na minha visão, parece que o Jeffrey tinha algumas questões quanto à sexualidade dele. Como a gente pode observar no primeiro episódio, aquela cena em que ele tá sentado na cama assistindo o Exorcista 3 junto com o outro cara, parecia que ele repelia a si mesmo. Ele queria aquilo, mas ao mesmo tempo parecia que ele tava rejeitando. A gente tem então um avanço na história, onde a gente tem a separação dos pais dele. A mãe dele acaba pegando o irmão dele mais novo, abandonando ele e vazando, o que, na minha percepção, acaba gerando nele um trauma de abandono e rejeição. E é nesse momento em que a bebida acaba vindo como um escape da realidade pra ele, né? É o momento onde ele acaba realmente criando uma dependência da bebida. Ele tá sozinho, abandonado, com muitos pensamentos ruins na cabeça, e é aí que ele faz a primeira vítima dele. A gente pode ver ao longo da série que sempre que alguém fala pra ele que precisa ir embora, ele cria automaticamente esse gatilho de: meu Deus, eu não posso deixar, essa pessoa nunca mais vai voltar, eu vou ser abandonado de novo. E é aqui que ele acaba cruzando a linha e se perdendo completamente. Após fazer a primeira vítima dele, né, o Jeffrey, ele meio que assa os ossos e depois quebra com uma marreta, pega o pó, sobe em cima da casa dele e joga o pó, assim. Nessa cena eu fiquei tipo... O pai dele vem visitar ele, acaba descobrindo que ele foi abandonado pela mãe e, por se sentir responsável, ele começa a tentar ajudar o Jeffrey. Então o Jeffrey vai pra faculdade, mas não se esforça e é expulso. Depois vai pro exército, acaba sendo expulso novamente. Como última solução, o pai dele leva ele pra morar com a avó e faz ele conseguir um emprego. E tadinha dessa senhora, gente. Ela comeu o pão que o diabo amassou. Eu fico imaginando a dor que deve ser pra um pai ver um filho nessa situação, né? Porque, assim, tu ama incondicionalmente aquele ser. Tu quer o melhor pra ele. Ele queria muito que o Jeffrey melhorasse, mas ele mesmo tinha medo de enfrentar essa realidade, de enfrentar o filho dele, porque ele sabia que tinha algo errado. Aí a gente tem o roubo do manequim, que, meu Deus, eu nem acreditei. Ali fica nítido todo o desejo reprimido do Jeffrey, né? E depois que a avó dele joga fora o manequim dele, cara, eu tinha certeza que aquela senhora ia rodar naquela cena, assim, porque foi pesadíssimo. Então ele começa a levar os caras pra casa da avó dele, matar eles lá, e então o cheiro começa a aparecer e ela começa a desconfiar que tinha algo errado. E é justamente aí que começa a dar tudo errado pra ele. Quando a avó dele aparece logo depois de ele ter drogado o cara e decide ficar ali a noite toda pra garantir a segurança do rapaz, porque ela já tava percebendo que tinha algo estranho acontecendo, né? Outra cena completamente chocante, mesmo não sendo tão gráfica, é quando ele perfura o crânio do garoto e coloca ácido pra tornar ele meio que um zumbi humano. Aí depois o garoto consegue fugir e a polícia acaba levando ele de volta até ele. A Glenda até tenta argumentar e depois liga pra polícia, mas no fim eles acabam entregando ele de volta nas mãos do Dahmer. O que só mostra todo o descaso que a polícia teve com esse caso. Foi uma série de acontecimentos errados. O Dahmer poderia ter sido preso muito antes se a polícia realmente tivesse agido da forma correta nesse caso. O episódio que é focado na história do Tony, que é uma das vítimas do Jeffrey, é de cortar o coração. Até então a gente só tinha visto as vítimas meio que por cima, a gente não tinha se aprofundado
ajudado em nenhuma. E esse episódio ele mostra desde a infância dele, quando a mãe dele descobriu que ele era deficiente auditivo, depois o modo como ele sonhava em ser modelo e como ele buscava um amor real, um amor de verdade. Esse é um episódio completamente cruel, porque ele te faz gostar do Tony, a gente se apega no personagem já sabendo o que vai acontecer com ele lá na frente, então é como se ele fosse arrancado da gente. E o pior é que o desenvolvimento do Jeffrey e do Tony como casal foi muito interessante de acompanhar. O Jeffrey pela primeira vez parecia estar tomando jeito na vida. Ele tinha parado de beber com tanta frequência, tava trabalhando e tava apaixonado. Ele por muitas vezes até se controlou pra não machucar o Tony, até que no fim, justamente por conta daquilo de ele achar que seria abandonado, ele acaba matando o rapaz. O 7º episódio é totalmente voltado a Glenda, vizinha do Jeffrey, e como tudo que ele fez acabou afetando ela psicologicamente. Como eu falei antes, ela sempre soube que tinha algo estranho acontecendo no apartamento do lado, tanto que ela avisou diversas vezes a polícia e simplesmente ela foi ignorada. A gente inclusive tem na série um áudio real da Glenda com a polícia que mostra como ela realmente era deixada de lado muitas vezes. O Jeffrey poderia estar na cadeia há muito tempo se a polícia realmente tivesse dado sequência às investigações da forma como eles deveriam ter feito. E não foi por ele ser super inteligente ou meticuloso na hora de realizar seus crimes, tanto que ele deu várias brechas pra ser pego ao longo do tempo. Foi pelo simples fato de ele ser branco. Ele ia pra aquela sauna lá, drogava os caras, até que depois o dono expulsou ele, então, ele já era conhecido por isso. Tivemos aquela cena em que o garoto fala pra polícia o que aconteceu com ele, que ele foi drogado, a polícia vai até na casa do Jeff, entrevista o Jeff, fala com a avó dele, e no fim, não dá em nada. Eles acabam acreditando na palavra do Jeff, que já tinha passagem pela polícia, ao invés do garoto, que não tinha passagem nenhuma. A gente chega então à reta final da série, onde após ser informado pelos policiais de tudo que o filho dele havia feito, o pai dele pela primeira vez encara a realidade de todos aqueles fatos e tem uma conversa com o Jeff. E eu realmente fico me perguntando, o que se diz em um momento desse? Como se fala com seu filho, depois de descobrir que ele acabou assassinando 17 pessoas de maneira completamente brutal e comeu partes delas? Eu realmente não ia saber como agir, a ficha não cai. Isso me faz pensar na dualidade dessa situação, porque ao mesmo tempo em que tu sabe tudo que o teu filho fez, tu não vai deixar de amar ele. Mas ao mesmo tempo, várias famílias foram destruídas pelo que ele fez. O peso disso é gigante e a culpa começa a corroer o Lionel, porque ele começa a se sentir culpado, em parte por ter ensinado o filho dele, quando ele era criança, a empalhar animais. Temos a cena do tribunal, que acabou repercutindo muito nas redes sociais pela fidelidade com as gravações reais do julgamento, onde as famílias acabam depondo, né? É muito pesado, é de cortar o coração, principalmente aquela cena em que a mãe do Tony lê aquela carta que é meio que da perspectiva dele. Tudo isso acaba afetando muito o pai e a mãe do Jeffrey, tanto que eles tentam, em boa parte, ficar jogando a culpa no outro, e por fim a mãe do Jeffrey até tenta tirar a própria vida mais uma vez, né? O pai dele acaba escrevendo um livro sobre tudo o que aconteceu e eu realmente não sei o que pensar a respeito disso. Depois, quando o Jeffrey tá na cadeia, ele até comenta com ele que foi um total fracasso de vendas, porque todo mundo pensou que ele tava querendo lucrar com o que tinha acontecido e em cima das vítimas. E até depois tiveram algumas propostas também que ele comenta pra fazer um filme e ele pareceu super animado com isso, o que eu fiquei também E é realmente algo muito complicado, parando pra pensar. É de uma certa forma como se eles estivessem querendo explorar economicamente uma tragédia, né? Outra coisa que me deixou completamente desconfortável foi como o Jeffrey começou a se sentir uma celebridade quando ele tava dentro da cadeia. Ele começou a receber aquelas cartas e até dinheiro das pessoas que eram fãs dele, digamos assim. E foi ali que o ego dele começou a ficar lá em cima, né? A gente tem então um último episódio que fala sobre perdão e vingança, no qual o Jeffrey pergunta pro padre se ele acha que Deus perdoaria ele por tudo que ele fez. Depois ele acaba pedindo perdão pro pai dele, se o pai dele perdoaria ele por tudo que ele fez também, e fala que quer ser batizado. E em paralelo a tudo isso, a gente também tem o conflito interno da Glenda, né, que não consegue tirar ele da cabeça e não consegue não odiar ele por tudo que ele fez. O Jeffrey então é morto dentro da cadeia por outro detento em uma cena fortíssima. O cara moe a cabeça dele com uma barra de ferro e eu acho que na série essa é a cena mais gráfica que a gente teve. Até o cara fala que vai fazer ele sentir uma porcentagem de tudo que ele fez as vítimas sentirem, né? Aí no fim fica aquele dilema dos pais dele entre doar ou não o cérebro dele pra estudo e no fim o juiz opta por destruir o cérebro. Então a gente vê a Glenda lutando para conseguir construir um memorial para as vítimas no local onde era o prédio onde aconteceu a maior parte dos assassinatos. Depois vem aquele texto que fala que o memorial nunca foi feito juntamente com as fotos de todas as vítimas que ele fez, né? Como uma lembrança de que tudo que ele fez não acaba com a morte dele. Ele destruiu 17 famílias, 17 vidas que foram tiradas, sem contar todas as outras pessoas que foram afetadas indiretamente com isso, né? E que com toda certeza vão ficar marcadas pra sempre. E pra finalizar, aquela musiquinha do final dos episódios
vai demorar um bom tempo pra sair da minha cabeça. O curioso é que na pesquisa que eu fiz pra escrever o roteiro desse vídeo, eu acabei descobrindo que essa história já tinha sido adaptada algumas vezes. A gente tem um filme de 2002 chamado Dahmer, Mente Assassina, no qual o Jeffrey é interpretado pelo ator Jeremy Renner, e um mais recente, de 2017, no qual ele foi interpretado pelo ator Ross Lynch, que talvez vocês lembrem da série O Mundo Sombrio de Sabrina, da Netflix. Eu não assisti nenhum dos dois, mas se algum de vocês já assistiu, deixa aqui nos comentários o que achou. No dia 7 de outubro de 2022, a Netflix vai lançar uma minissérie documental a respeito do Jeffrey Dahmer, que tá prometendo trazer conteúdos e entrevistas inéditas sobre o caso. O nome é Conversando com o Serial Killer, o Canibal de Milwaukee. Esse foi o vídeo de hoje, pessoal. Eu espero de coração que vocês tenham curtido. Eu tô começando esse canal agora, então se você quiser me ajudar com esse sonho, por favor, deixe seu like, se inscreve no canal. Se você curte esse tipo de conteúdo, eu vou trazer muito por aqui. Ah, e por favor, eu também quero saber o que vocês acharam da série. Deixa aqui nos comentários e bora debater. Ideias de conteúdo também vão ser muito bem-vindos, então se vocês querem que eu traga algo aqui pro canal, pode deixar aqui nos comentários também. Um abração e até mais.